atenção, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para nós. Preste atenção nos nossos vídeos aula, mas não se esqueça de ir curtindo, entendeu? Compartilhando, se inscrevendo, entendeu? Principal, vamos curtir e comentar, entendeu? Vamos lá. Se inscreva, deixe seu like. Então vamos saber hoje o que é a Bíblia. Estamos falando para neófito, né? Assim, aquele recém-chegado na aliança da graça. Entendeu? Preste atenção, hein? Então vamos aqui a Jeremias 30. O cabeçalho diz: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Aqui fala, né? Deus que falava através dos profetas, aqui está falando que ele ia tirar o povo que do cativeiro, o seu povo. Qual era o seu povo? Israel. Então eles estavam cativos aonde? No Egito. Trazendo para os dias de hoje, o Egito é religiosidade. E então hoje na aliança da graça, nesta aliança eterna, né? Deus promete o quê? Trazer o seu povo o quê? Do cativeiro da religiosidade. Mas vamos aqui nesse contexto. Jeremias 30 diz: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel. O Deus é de onde? De Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Para quem? Para Israel. Aqui em Jeremias 31, né? O cabeçalho diz: lamento, né? Transformado em júbilo. O júbilo é alegria, né? Então a promessa continua, né? O lamento, né? Se transformará em alegria, porque eles estavam cativos, mas Deus estava preparando, né, aquele resgatador para resgatá-los, né? Preste atenção, hein? Então tem que prestar atenção, né? Na palavra que foi mandada escrever no livro. A palavra era para quem? Para Israel. Então sabemos que a palavra foi judeus escrevendo para judeus, né? Preste atenção. Aqui em Jeremias 31, no versículo 31, o cabeçalho diz: firmada nova aliança com Israel, né? Jesus de Nazaré viria para firmar uma nova aliança com quem? Com Israel. Por isso que lá em Colossenses, né, 1, versículo 13, diz que Jesus, ele transportou, né, das trevas, ele transportou aquele povo das trevas para o reino do seu amor. Ele foi lá para transportar. Então diz aqui, ó: eis aí vem dias, né, ali a profecia em Jeremias, profecia, vocês já sabem, né, profecia que aconteceu o quê? Muito tempo depois, não é verdade? Preste atenção, eis aí vem dias. Então está falando de que dias? Dos dias que viria o Jesus de Nazaré, porque ele que iria trazer uma nova aliança, verdade? Que é a aliança da graça, né? Aqui eles estavam na aliança da lei. Eis aí vem dias que, diz o Senhor, e firmarei o que? Nova aliança com a casa de quem? De Israel. Ele está firmando aliança com a igreja? Ele está firmando aliança com estatutos, com alguma casa, com fulano, com ciclano? Não, com Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz o que? Com seus pais, que foi a aliança o que? De Deuteronômio 28, né? Preste atenção, né? De bênçãos e maldição. Então ele falou que não seria assim. Então, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam que? A minha aliança, né? Eles anularam a aliança, né? Que não é a aliança de Moisés, mas é a aliança através de Moisés. Não obstante, eu uso o que? Presta atenção, hein? Haver desposado, diz o Senhor, porque
esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois o quê? Daqueles dias, né? Quais são depois daqueles dias? Que dias? Depois de Jesus, da passagem de Jesus de Nazaré, né? Depois daqueles dias. Então firmará, porque em Cristo, né? Firmaria o quê? Uma nova aliança, aliança da graça. Entendeu? Presta atenção, hein? Facinho de entender. Diz o Senhor o quê? Presta atenção, na mente, né? Então ele está dizendo o quê? Na mente. Por isso que diz que lá em Romanos 12, que o culto racional é aquele que se ouve e haja o quê? Transformação, que a palavra em Efésios 1,13 vem nos dizer que é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, depois daqueles dias, na mente o que? Lhes imprimirei o que? As minhas leis. Agora não é na letra, não é no que está escrito, porque a letra mata. Porque a letra é o que? Foi lei, foi do tempo da lei. Então, lei mata, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, imprimirei o que? As minhas leis, mas agora na mente, né? Para que nós venhamos entrar no mistério do reino invisível, do reino da fé de Hebreus 11, versículo 1, como estamos estudando, não é verdade? Que agora nós estamos estudando não é a fé da mulher do fluxo de sangue que tocou, né? Tocou em Jesus de Nazaré, mas sim a fé dos que Jesus falou, Jesus o Cristo já ressuscitado falou para Tomé, né? Bem-aventurado aqueles que não viu e creu, de verdade, presta atenção, hein? Porque nós não vimos Jesus de Nazaré, não é verdade? Presta atenção, hein? Mas cremos que Jesus, o ressuscitado, o Deus vivo, está em nosso meio. Porque o Jesus de Nazaré, ele falou: aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali estarei. Então, o ungido, o resiliente que estava em Jesus de Nazaré, né? Não é o filho de Deus para que se arrependa, não é verdade? E ele não é filho do homem para que se arrependa, não é verdade? Então preste atenção, eu serei o seu Deus, e eles quem? Israel, serão o quê? O meu povo. Preste atenção, hein? Não ensinará jamais cada um, preste atenção, hein? Só o seu próximo, entendeu? Entendeu? Quem é esse próximo? Judeu para judeu, porque a palavra lá em Paulo, né, foi estendida aos gentios, grego, todo mundo, não é verdade? Presta atenção. Então, por isso que ele diz aqui, ó, a salvação vem dos judeus, como está lá em Mateus, mas diz assim, ó, não ensinará jamais cada um que é o seu próximo, nem cada um só, né, a seu irmão, dizendo, né, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, né? É grego, inglês, brasileiro, entendeu? No futuro que é hoje, né? Presta atenção, em todos me conhecerão, ele disse, né? Tá escrito. Só estou lendo a Bíblia, hein? São palavras que ficam um pouco esquecidas, entendeu? Porque tem muitos textos isolados aí que ficam batendo na tecla o tempo todo, esquece que a Bíblia tem muita coisa para se ver, para se ler, para entender, né? Então, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, né? Até o maior deles, diz, né? O Senhor, diz Yahweh, diz Yahushua, diz Yahu, pois perdoarei, né? As suas o quê? Perdoarei as suas o quê? As suas transgressões, né? Perdoarei as suas, né? Romanos 8 vem nos dizer o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.
Romanos 10:4 vem nos dizer que o fim da lei foi Cristo. Entendeu, menino? Presta atenção. As suas iniquidades serão perdoadas e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá entendendo, menino? Quem lembra do teu pecado, quem fica jogando na cara é o homem, entendeu? Porque Deus não mente. Você falou que esqueceu mesmo. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Entendeu? Então não tem como tu ir a julgamento, menino. Presta atenção, se tu está em Cristo, nenhuma condenação há. Se não há condenação, você não vai a juízo, menino. Presta atenção, você não vai ser julgado. Porque só é julgado quem está condenado. Se não há mais condenação, não há julgamento. Tá entendendo? Tá entendendo bem, menina, a palavra? Vai entendendo? Então estamos priorizando entender, né, a declaração de fé, desta fé que a gente não vê, mas cremos. Presta atenção, hein? O Criador do homem é o autor do livro, é o autor da Bíblia. Entendeu? Presta atenção. Tiveram mais de 40 autores, né, que escreveram a Bíblia. Mas o autor, no singular, né, é o mesmo Criador, né, dos seres humanos, dos seres chamados de humanos, de vários seres, não existe só seres humanos, não, tem outros seres, hein? Presta atenção, outro vídeo não vou falar sobre isso. Então, o Criador do homem é o autor do livro. A Bíblia revela o homem ao próprio homem, entendeu, menino? E penetra até as partes mais escondidas do seu ser. Olha, presta atenção. Não há tópico vital em todo o terreno do pensamento humano que não seja tratado com autoridade. Entendeu, meu? Autoridade é a unção, é a capacitação, capacidade, entendeu? Isso que é a unção, é a capacitação que te dá, entendeu? Para ter ousadia no falar, no pregar, entendeu? No evangelizar, no ministrar, no administrar. Te dá ousadia, entendeu? Não é ousadia humana, não, entendeu? Não confunde as coisas, entendeu? Então te dá autoridade. A resposta para todas as perguntas estão na Bíblia. O ser humano é que não sabe interpretá-las. Entendeu, menino? Vamos ler um versículo aqui para a gente seguir um pouquinho nesse entendimento. Está em Hebreus 4, versículo 12. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, né? Está aqui em Hebreus, né? No capítulo 4, a partir do versículo 8. Entendeu, menina? Presta atenção. Não endureça o vosso coração. Porque muitas das vezes, como diz uma amiga minha, entendeu? Presta atenção. O coração endurece de acordo com as pessoas, os mensageiros que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes, quando vemos gravatas, então nós vemos na gravata a autoridade, entendeu? Mas a autoridade não está em gravata, não está em diploma. A autoridade é a unção, né? Já falei, é a capacitação. Então, não endureça, porque hoje nós estamos introduzindo nos neófitos, né? Nos recém-convertidos na aliança da graça, porque muitos são expert, né? Mas na religiosidade, mas nesse entendimento da aliança eterna, né? Estão lá embaixo, entendeu? Estão lá atrás ainda, né? Por falta o quê? De entendimento, como Oséias 4:6 diz, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Fala que vai pregar o evangelho, que é boa notícia, e prega Deuteronômio, Malaquias, Jeremias, que entendeu que Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo, ainda não tinha sido nem a notícia, entendeu? A boa notícia ainda não tinha se materializado, entendeu? Então, Malaquias para trás não é boa notícia, não é palavra para a igreja, foi palavras para Israel, entendam isso, entendeu? Então temos que entender, não endureça o vosso coração, entendeu? Preste atenção. Há possibilidade de aprendermos alguma coisa,
do Espírito Santo iluminar os nossos ouvidos para entrar, porque diz que agora é na mente, não é mais a letra mata, entendeu? Mas o Espírito nos vivifica, presta atenção. A partir do versículo 8 aqui diz assim: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, né? Lembre-se que Josué foi que, né, entrou em Canaã com o remanescente de Israel. Presta atenção, hein? Daqueles que saíram do Egito. Então, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, né, sabático para o povo de Deus, porque naquele regime o descanso, né, era no 7º dia, né? Lembrando que não foi Deus que mudou esta verdade, né, do sábado abençoado, santificado, né? Presta atenção, hein? Sabemos que esta mudança foi dada através de Constantino, quando ele instituiu o cristianismo. Constantino, o imperador Constantino, né? Presta atenção, lembra lá de Constantinopla, lá começou lá tudo lá. E lá, até você ler, me falha a memória, hein? Em Atos 11, 26, né? A primeira vez que foram o povo ali chamados de cristão, entendeu? Presta atenção. Porque o povo era o povo do caminho o quê? Da luz, né? Presta atenção, da verdade, entendeu? Caminho do Espírito Santo, entendeu? Presta atenção, versículo 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, né? Que foi Jesus de Nazaré, como Deus descansou das suas. Presta atenção, agora 11. Portanto, esforcemos, vamos medir força para, entendeu? Para entrar nesse reino eterno, entendeu? Pela aliança da graça, que é a favor imerecido. Presta atenção, hein? Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Então o nosso descanso hoje é Cristo, entendeu? Não é sábado, não é domingo, domingo é dia do Senhor, entendeu? Não faço mais nada, porque domingo é dia do Senhor, beleza, claro, é dia porque o Senhor tem folga e vários mais dias do Senhor. Quem instituiu foi Constantino, fez a declaração em 7 de março do ano 321, entendeu? Porque ele arribou o templo e não queria que mais o povo fosse por monte, e, entendeu? Trabalhasse para eles, vendesse os santinhos, e deu assim, deixou eles arribar o templo e entrar no templo. Tá entendendo bem? Então, fechamos aqui aspas. Então, no versículo 12, então nosso descanso é Cristo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então Deus, ele sonda o coração, ele está sabendo o que você está pensando agora aí, né? A respeito do que nós estamos falando, né? A respeito das mensagens deste trabalho, entendeu? Preste atenção. Então Deus, ele sonda os corações. Por isso que quando nós vamos fazer orações, temos que fazer orações de agradecimento, porque ele já sabe a nossa necessidade, né? Ele já sabe de tudo. Ele é o Criador, ele é o Consolador, edificador, exortador, ele é o nosso Redentor, Salvador, Justificador. Entendeu, menina? Preste atenção. Então temos que entender a palavra, e é assim que ela entra em nós e nos capacita a ter mudança. Esse é o culto racional, né? Romanos 12, vai lá e estude, né? Então, Romanos 12, temos o culto racional, aquele que um fala, o outro ouve, e pela palavra a transformação, entendeu?
Porque a palavra diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então temos que primeiro ser humilde, para entender que nenhum de nós somos bam, somos dono da verdade, mas temos que andar na luz da palavra interpretada pelo autor, que é o Altíssimo, não por variedades de pensamentos, de achismo, de fulano, de ciclano, não, porque sabemos que há variedades de interpretações, por isso a variedade de administração, casa tal, outra casa, não é uma casa, não é um só corpo para um só pastor, porque é uma divisão, e a palavra diz que casa dividida não subsiste. Então temos que entender que temos que entrar na visão da palavra verdade, do Espírito da verdade, para andar em novidade de vida de verdade. Tá entendendo, menino? Preste atenção! Então, para concluirmos esse vídeo, né, ainda aqui em Hebreus, no capítulo 5, né, aqui no versículo 6, diz, né, vocês leem a partir do versículo 1, né, porque texto sem contexto a gente acaba não entendendo bem, direito, entendeu? Presta atenção, mas vou aqui no 6, diz assim, ó, você é meu filho, hoje eu gerei você, né? Foi Deus falando para quem? Para aquele anjo que virou Jesus de Nazaré. Vamos falar assim numa linguagem para tu entender, menino. Presta atenção. Que deu incumbência lá, quando era Ezequiel, entendeu? E falou, hoje te gerei, né? E os outros o adoram, entendeu? Presta atenção. Então, você é meu filho, hoje eu gerei você. Versículo 6. E em outro lugar também diz, você é sacerdote o que? Para sempre, né? Para sempre, segundo o que? A ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? Sem genealogias de família, de pai, entendeu? Preste atenção. Porque Jesus de Nazaré, né? Ele veio através ali de Maria e José, mas a origem dele, ele não era filho do homem, ele era apenas semelhante, né? Ao filho do homem. Era 100% homem, 100%, né, espírito, mas ele não era filho de homem, ele era apenas semelhante, ele tinha o que? Uma outra genética, né, tá entendendo bem? Presta atenção. Então, nós agora vamos entender que ele, Jesus, nos dias da sua carne, presta atenção, versículo 7, nos dias da sua carne, né, nos dias que ele estava, o verbo se fez carne, presta atenção, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, né, orações e súplicas a quem o podia o que livrar, que é só Deus, né, livrar de quê? Da morte, foi o que? Ouvido por causa da sua o que? Reverência. Nós temos que ter reverência. A reverência não é só ficar de pé, não. Tem pessoas que pensam que vamos ficar de pé, é reverência. Não, a reverência é o respeito, é a submissão, entendeu, menina? Preste atenção. Então, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna. Entendeu? Salvação eterna, evangelho eterno, que nós estamos hoje, entendeu? Para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção, versículo 11. A esse respeito, preste atenção bem, a esse respeito, né? A esse respeito de quê? Entendeu? Para entender, né, esse negócio que estava na carne, mas ele é espírito, entendeu? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, entendeu? Porque vocês ficaram que com preguiça de ouvir. Principalmente quando fala nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, as pessoas têm preguiça de ouvir, não quer ouvir, entendeu? E se você insistir, ela fala que você está endemoniado, demônio, entendeu? Eles correm para uma outra coisa, para sair do caminho do entendimento, entendeu? Porque eles querem ficar assim, ó, rodando em círculo, igual o povo lá no deserto. Preste atenção.
Estou lendo Hebreus 5, hein? Versículo 12. Pois quando vocês já deviam ser mestres, né? Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine o quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Passaram a ter necessidade o quê? De leite, de novo, volta a ser bebê, não querem crescer, não querem ir para frente, prosseguir, entendeu, menina? Presta atenção. Então, desse jeito, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Eu estou lendo a Bíblia, mesma Bíblia que você tem aí na sua casa, entendeu, menina? Não estou falando achismo, não. Presta atenção. Vocês voltam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quem necessita de leite é criança. Entendeu, menino? Criança não entende coisa assim da faculdade, entendeu? Então, mas você pode chegar à faculdade, eu só queria crescer da graça e do conhecimento, entendeu? Sair lá dos rudimentos, dos dogmas de ser escravo, entendeu? E voltar, entendeu? Porque nós somos filhos da livre. Nós somos livres, né? Se Cristo vos libertou, né? Gálatas 5. Verdadeiramente somos livres. Ou não somos? Entendeu? Como que a gente confessa uma coisa e faz outra? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres. Ora, presta atenção. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas o quê? Faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá entendendo, menina? Presta atenção. Então, terminando mesmo agora, entendeu esse raciocínio? Você tem que entender que é desobediência, você está sendo contra a cruz quando você apregoa o evangelho com palavras que era para Israel, entendeu? Com as palavras que eram da letra e não é do Espírito que vivifica, e traz como doutrina para a igreja palavras que não eram para a igreja, entendeu, menina? Presta atenção. Como Apocalipse foi para a igreja daquele tempo, né? Então foi um aviso para as 7 igrejas da Ásia. A igreja hoje formada, na verdade, presta atenção, foi formada, foi vinda desde a partir do Império Romano Apostólico. Entendeu, menino? Católico, apostólico, entendeu? Isso aqui, tu sabe, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então vamos finalizar com Gálatas 2, versículo 20 e 21, que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Pai seja convosco. Um abraço assim para todos e vai curtindo nossos vídeos, compartilhando, comentando. Comente aí que eu quero aprender, que eu sou doido para me libertar. Entendeu? É desse jeito. Então vai curtindo, comentando, se inscrevendo, entendeu? Presta atenção. E assim, vamos nos abraçar nesta visão, porque é desse jeito o amor do coração. Paz. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Deixa vocês compartilhem assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Eu não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando acontecer alguma coisa.